Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais a respeito da vontade de Deus, a respeito da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus ministre no seu coração, assim como ministrou no meu coração, através dessa palavra nesta noite. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de semana após semana estarmos aprendendo a respeito da palavra de Deus. Deus, obrigado, Senhor, por este dia. Deus, obrigado, Deus, por mais uma semana, Deus, que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui, Deus, juntos, reunidos para aprender a respeito da Tua vontade, para aprender a respeito da Tua palavra, Deus. Ministra, Deus, em cada coração, Deus, que esteja assistindo essa ministração neste momento, Senhor. Toca, fala, convence. Deus, nós só podemos falar, Deus, mas é o Teu Espírito Santo que convence, Deus. É o Teu Espírito Santo que toca nos corações. É o Teu Espírito Santo que transforma, Deus, as nossas vidas, que transforma, que renova o nosso entendimento, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ministra, Deus, em cada família, em cada lar reunido neste momento, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Deus. Toca, Deus, nos corações, Deus. Prepara, Deus, o nosso coração, os nossos ouvidos, Deus, para que nós sejamos sensíveis, Deus, à Tua vontade, à Tua palavra neste momento, Deus. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós finalizamos, então, o estudo sobre o Espírito Santo de Deus e hoje nós vamos falar a respeito do poder da esperança. Esperança que, se em todo tempo ela é necessária, nesse tempo chamado hoje que nós estamos vivendo é mais necessária ainda, né? Então nós precisamos nos revestir de toda a esperança, independente da situação que nós estejamos vivendo. Então, vamos ver alguma coisa do que a Bíblia fala, alguns versículos, algum ensinamento que nós podemos tirar a respeito da esperança na palavra de Deus. E o texto base que nós vamos utilizar está lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler os versos 11 e 12 e depois a gente vai dar uma olhadinha em outros versículos deste mesmo capítulo. O verso 11 e o 12 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí no 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. O contexto em que Jeremias fala isso, através de algo que Deus colocou no coração dele, ou seja, ele era um profeta de Deus, e ele fala isso, era um contexto de cativeiro, né? O povo de Deus estava cativo na Babilônia. Imagine o cenário, eu e você estando cativos de um outro povo, ou seja, sendo escravos de um outro povo, e um profeta de Deus chega em nós e fala para que nós tenhamos esperança, porque, muito embora aquele cenário, os planos que Deus tem para mim e para você são planos de bênção, planos de paz e planos de dar esperança e dar um futuro. Então, independente da situação que nós estejamos vivendo, seja agora nessa situação de pandemia, ou seja numa outra situação, um problema familiar, desemprego, crise financeira, seja lá em que área for, um problema na saúde, esta palavra, ela vale em todo tempo, em todo momento. Os planos que Deus tem para nós são sempre planos de bênção, planos de paz, plano de um futuro e planos de esperança. E nesse contexto aqui do profeta Jeremias, o povo ainda sabia quanto tempo eles iam ficar no cativeiro. Porque se você ler a partir do verso
Vamos ler a partir do verso 8. O profeta já entrega a profecia e já informa como vai ser a situação, quanto tempo o povo ia ficar cativo. A partir do verso 8 do capítulo 29, Jeremias, sendo usado por Deus, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aí ele chega no 11 e no 12 e fala: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. E aí então vocês me invocarão e eu irei, e orarão a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o profeta deixa bem claro que o povo ficaria cativo por 70 anos. Mas no verso 8 e no 9, ele já fala: olha, durante este período e em toda e qualquer época, você tem que prestar muita atenção em quem você está ouvindo, quem você está dando ouvidos. Então o profeta diz para que não deem ouvidos aos profetas que falsamente estavam professando no meio deles naquele tempo. E é assim na nossa vida também, né? Nós, quando nós estamos num cenário de luta, de adversidade, de problema, nossa fé está sendo testada, nossa fé está sendo provada neste momento. E a quem nós estamos ouvindo? Então nós olhamos para este livro, fazemos um paralelo com a nossa vida. O povo estava cativo, o povo ia ficar 70 anos cativo, mas nós fazemos parte da igreja hoje, do povo de Deus hoje. Não estamos num cativeiro, mas podemos viver momentos de ficarmos cativos diante de uma situação, seja uma situação financeira, em que a gente se torna refém dessa situação financeira, esquecendo de olhar para Deus e de repente dando ouvidos para aquelas vozes que estão ao nosso redor. Faça isso, faça aquilo, faça um outro empréstimo para pagar o seu primeiro empréstimo. E assim vai, seja num momento de enfermidade em que pessoas que estejam ao nosso lado começam a falar: você deve estar em pecado, é por isso que isso está acontecendo na sua vida. Ou seja, são muitas vozes, mas nós precisamos ter em mente que a nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós devemos colocar toda a nossa esperança, manter toda a nossa esperança naquilo que Deus tem de promessas para mim e para você, e não naquilo que está sendo dito por pessoas que estão próximas a nós. E na maioria das vezes, aqueles que são mais próximos é que acabam trazendo palavras ou situações não tão boas e muitas vezes não vindas de Deus. Então, o poder da esperança, ele funciona quando essa esperança está colocada na pessoa certa, no lugar certo, ou seja, em Deus e na palavra de Deus. Então, dada essa pequena introdução, nós vamos agora ver o que a esperança faz em nós, o que ela produz em nós, de modo que nós possamos ter essa viva esperança dentro de nós, sabendo que em Deus nós podemos sim esperar o melhor para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para todas as áreas da nossa vida. Então, a primeira verdade bíblica que nós vamos verificar sobre a esperança é que a esperança mantém a nossa vida firmada em Deus. A esperança mantém a nossa vida firmada em Deus. Hebreus, capítulo 6, os versos 19 e a parte A do verso 20, diz assim:
Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Então, olha, temos essa esperança como âncora da alma, uma âncora firme e segura. Essa esperança é a esperança da vida eterna. E o texto ainda diz que onde Jesus nos precedeu, ele foi o primeiro a enfrentar a morte e a ressuscitar, ou seja, a vencer a morte. Então, nós precisamos ter essa esperança como âncora da nossa alma. A nossa única esperança tem que estar na palavra de Deus e na ação redentora de Jesus em nosso favor. É Ele quem nos redimiu. Mas muitas vezes nós não colocamos nossa esperança totalmente nessa verdade e na palavra de Deus. Nós podemos colocar a nossa esperança numa situação financeira. Então, quando você está bem financeiramente, você tem muitos recursos, você coloca a sua esperança nesses recursos. Ou você coloca a sua esperança numa posição que você ocupa e se vale dessa posição para alimentar a sua esperança, ou é um emprego, um trabalho muito bom que você tem, então toda a sua esperança você coloca nesse seu emprego, ou seja, você se sente garantido por conta desse emprego, por conta dessa posição, ou você conhece pessoas influentes e você se acha seguro, se acha tranquilo, porque se você precisar, essa pessoa ou essas pessoas podem te socorrer, podem te ajudar. Não, nada disso funciona. Nós precisamos ter a nossa esperança firme na palavra de Deus. Essa precisa ser a nossa âncora. Só Ele pode dar esperança verdadeira. Porque pessoas, situação financeira, posição, gera em nós uma esperança, uma expectativa de esperança, mas é algo que se mostra ao longo do tempo que não serve para nada, que é perecível, que se acaba, que se destrói, que se perde. Pessoas mudam, empregos acabam, posição se acaba. Tudo isso passa, mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus como o nosso socorro bem presente, como o nosso auxílio, então essa esperança, ela é eterna, essa jamais acaba. Então, a primeira coisa que a esperança precisa, a primeira ação que a gente precisa ter é manter a nossa esperança firmada em Deus e na palavra de Deus e em nada mais. E se alguém vier falar algo diferente, ouça educadamente, mas não, a nossa esperança precisa estar firmada em Deus. A segunda verdade a respeito da esperança é que a esperança produz fortalecimento e vigor em nós. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, da vontade de Deus, e quanto mais nós firmamos a nossa esperança na palavra de Deus, mais isso produz vigor em nós. Isaías 40, o verso 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E não aqueles que esperam em posições, em dinheiro, em emprego, em pessoas, não. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se fatigam. É natural, diante de uma provação, diante de uma luta, diante de uma adversidade, a gente se sentir enfraquecido, se sentir que está esmorecendo, que está baixando a guarda. Isso é natural, mas não é natural a gente permanecer, né? No primeiro impacto, talvez gere algo assim em nós, mas aí você se volta para a palavra de Deus, você se volta para aquele que te renova todos os dias. Você lembra que você está firmado, você está ancorado na palavra de Deus e que tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então,
Inicialmente você até se sente assim, mas depois não, você se fortalece, porque você se volta para a palavra de Deus, não dá ouvidos para aquilo que as pessoas que estão falando negativamente em relação àquela situação, mas não, você se volta para a palavra de Deus. Então nós temos que lembrar disso. Eu não posso dar ouvidos para tudo que está ao meu redor, para tudo que estão falando ao meu redor, lembrando que o inimigo das nossas almas não é a carne, não é o sangue, não são essas pessoas que estão falando, mas o inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para fazer com que a gente fique enfraquecido, para que a gente fique derrotado e paralisado. Essa é a maior ação que o inimigo quer fazer em nós, gerar em nós uma paralisia. Sabe quando você fica naquela situação, não sei o que fazer? É tudo que o diabo quer que a gente faça, que a gente fique parado, estagnado, paralisado porque não sabe o que fazer. Mas quando nós firmamos a nossa esperança em Deus, Deus coloca em nós o que fazer, o que falar, como agir e como agir. Então, nós precisamos manter firme a nossa esperança em Deus e na palavra de Deus, sabendo que essa nossa firmeza vai gerar em nós vigor, fortalecimento, crescimento. É isso que a palavra de Deus gera em nós. E para isso nós temos uma igreja que nos sustenta. Não estou falando igreja, templos, mas nós temos uns aos outros, nós temos o nosso pastor que nos sustenta, nós temos uma liderança que nos sustenta, nós temos as células em que a gente pode compartilhar as nossas lutas, as nossas dificuldades e fortalecer a nossa esperança em Deus e através de Deus. Então, primeiro item, a esperança mantém nossa vida firmada em Deus. Segundo item, a esperança produz fortalecimento e vigor. A gente precisa saber que nós somos sustentados, nós somos encorajados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que faz continuar a corrida da fé. É através da palavra de Deus e nós precisamos nos fortalecer a cada dia, mantendo viva essa esperança nos nossos corações. Amém? E a terceira e última verdade sobre a esperança é que a esperança impulsiona o crescimento, a esperança impulsiona o cumprimento das promessas de Deus. Se Deus falou e nós temos fé para acreditar que foi Deus que falou, imagina quando o profeta Jeremias chega e fala isso para o povo e ainda fala que o cativeiro vai ser longo, vai durar 70 anos. Se eles não acreditassem nas palavras do profeta, que o profeta falava através de Deus e que os outros profetas estavam falando falsamente, a esperança acabaria. E eles não se voltariam e não buscariam mais a Deus. Porque eles iam pensar, imagine, 70 anos, eu não vou esperar mais nada. Então, eles acreditaram que era algo de Deus, que era a promessa de Deus. Então, Deus tem promessas na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos ter esperança de que, se Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Romanos, capítulo 4, o verso 18, fala um pouco a respeito da vida de Abraão. Abraão, com toda a esperança, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha só, Abraão contra toda a esperança, ou seja, tinha gente, de repente, que não acreditava, ele talvez por algum momento não acreditou, mas depois fala, em esperança creu. Então, contra toda a esperança daqueles que não acreditavam, em esperança dele, ele acreditou e se tornou pai de muitas nações. Porque ele e Sara já não poderiam ter filhos por conta da idade avançada, mas Deus cumpriu a sua palavra na vida de Abraão e na vida de Sara, e eles se tornaram pai de multidões. Era isso que a palavra de Deus falava a respeito de Abraão, que ele seria pai de multidões, e ele já sendo velho, contra toda a esperança, talvez ele olhava para o cenário, olhava para ele próprio, ele e sua esposa,
sendo já de idade, como que poderiam ter filhos naquela altura? Então, contra tudo isso que é aparente, ele ainda assim, ele creu. Em esperança creu. Esperança onde? Na palavra de Deus. Então, ele estava firmado, a âncora dele estava lançada na palavra de Deus. A âncora dele não estava lançada no cenário atual. A âncora dele não estava lançada naquilo que ele estava vendo. Hoje, nós olhamos, talvez nós podemos parar e pensar, nossa, está tudo parado, muitas empresas fechadas, então eu vou olhar só para isso? Não, esse é só um momento. Já está começando a passar, a sair dessa situação. Então nós não podemos olhar somente para a situação do momento, para aquilo que é aparente neste momento. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, sabendo que temos uma vida pela frente. Então, a nossa atitude neste momento tem que ser se voltar para a palavra de Deus e se voltar para o Deus da palavra, o único Senhor e Salvador. Só Ele tem palavras de vida e de esperança para mim e para você. E fazer como Abraão e como Sara. Nós precisamos permanecer firme, permanecer sabendo que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Na minha, na sua vida, na vida da sua família, na vida dos teus filhos, da vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus descendentes. Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Desde que a gente mantenha firme a nossa esperança nele e na sua palavra. Amém? Então, só recapitulando, a esperança mantém a nossa vida firmada em Deus. Não se firme em pessoas ou em coisas. Firme a tua esperança em Deus. A esperança produz fortalecimento, vigor. Em Deus nós crescemos, nós multiplicamos, nós vamos adiante, nós seguimos em frente. E a esperança impulsiona o cumprimento da palavra de Deus. É através da esperança na palavra de Deus que nós vemos aquilo que Deus prometeu sendo cumprido nas nossas vidas. Isso é fé. Nós precisamos a cada dia alimentar a nossa fé, sabendo que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E para concluir, Romanos 15, primeiro verso 13, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, nós vamos transbordar de esperança, nós vamos manter firme a nossa esperança na palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Nós estudamos todos esses dias, todas essas semanas atrás, sobre o Espírito Santo, que nós temos o fruto do Espírito Santo, que nós temos os dons do Espírito Santo, e tudo isso é para nos encher de esperança, para fazer transbordar do poder de Deus, sim, mas da esperança na palavra de Deus, sabendo que é através do Espírito Santo de Deus que as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. A fé vai sendo alimentada em nós e através de nós pelo poder do Espírito Santo e pela esperança no cumprimento da sua vontade. E Romanos 5, a partir do verso 3, diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a esperança na vontade de Deus e na palavra de Deus não traz confusão. Não é algo que gera em nós dúvida. Não, é plena certeza de que Deus vai cumprir, que Deus vai agir nas nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. É uma vida, uma existência livre de desânimo, de desespero, de angústia, de amargura, sabe, de medo e de tomar decisões
no medo, na pressão. Não, Deus nos livra de tudo isso, desde que nós coloquemos a nossa esperança nele e na sua palavra. É isso que Deus tem para mim, para você, para sua casa, para sua família, não só nessa semana, mas por toda a eternidade, para todo sempre. É isso que Deus tem para nós. Então, que nós possamos voltar os nossos olhos, voltar a nossa esperança, voltar as nossas atitudes para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Amém? Que eu e você possamos nessa semana viver baseado nessa esperança. Fazer disso um hábito. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta, que nos auxilia, que nos convence, que nos dá poder, que nos dá autoridade. Então, vamos viver de acordo com essa palavra, em esperança na palavra de Deus, que o melhor de Deus está por vir na nossa casa, na nossa família, no nosso país, na nossa cidade, para as nossas autoridades. Em nome de Jesus, é isso que nós precisamos crer. Amém? 3 perguntinhas para a gente orar e encerrar, para a gente pensar, para refletir a respeito. Como está a sua esperança? Está enfraquecida ou está inabalável? Hoje, você olhando para a sua vida, a tua esperança está firmada na rocha ou você está se sentindo fraco? Então, olha para essa palavra que nós vimos hoje. Se alimenta dessa palavra e creia, Deus tem o melhor para você. Para que nós possamos orar. Ore renovando sua esperança em Deus e para que nada nem ninguém seja capaz de arrancá-la das suas mãos. Então não permita que as vozes que há pelo mundo venham tirar a sua esperança. Não, sua esperança, a nossa esperança está firmada em Deus. E para colocar em prática, para aplicar, reveja suas atitudes e decida nesta semana experimentar uma nova profundidade do poder do Espírito Santo de Deus. Então, olhe para suas atitudes, olhe para suas posturas e tome uma decisão. Não, eu vou mudar, eu vou, através do Espírito Santo de Deus que há em mim, que habita em mim, eu vou mudar e vou me alimentar da palavra de Deus e vou viver nessa fé, nessa esperança de que essa situação vai passar, a minha vida, meu cenário atual vai mudar, a vida da minha casa, a vida da minha família, a vida do meu trabalho vai mudar e eu vou firmar a minha âncora na palavra de Deus e daqui eu não saio mais. É isso que nós precisamos fazer, manter os nossos pés firmes na palavra de Deus, a nossa mente e o nosso coração firmados na palavra de Deus e não naquilo que é aparente, que está aí ao nosso redor e naquilo que o mundo traz para nós. Amém? Que você possa se encorajar e viver essa vida, porque é essa vida que Deus tem para mim e para você. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus, porque nós temos essa viva esperança em nossos corações. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, Deus. Que o Senhor possa reavivar a nossa fé, Deus, para que a nossa esperança, dia após dia, Deus, seja renovada na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja visitando agora cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa que está assistindo a essa ministração, Deus, e em nome de Jesus, toca, Senhor, em nome de Jesus. Renova as esperanças, Deus. Renova a fé, Deus. Renova, Deus, o propósito, Deus. Renova as forças, Deus. Dá vigor, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus. Nos fortalece, Deus, para enfrentar toda e qualquer situação que a vida nos traz, Deus, porque em Ti, Deus, nós somos mais que vencedores, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que não seja na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, mas sim, Senhor, no Senhor e através do Senhor e através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus. Visita, Deus, as nossas vidas, Deus. Faça morada, Deus, em nós, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Deus. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém?
Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.